Tudo bem, Maura? Ok, tá tudo bem, Tá? graças a Deus. Tá. Tem vários irmãos que já estão conosco aqui acompanhando. A Yara Ótimo, está aqui com a gente, tá bom? Então nós ótimo. vamos hoje conhecer um pouco mais da pessoa da Maura, né? Nossa irmã Maura Jussá Manuel, que é prata da Casa da PIB Floripa, né, Maura? Sim, verdade. Então tá bom. Então que Deus nos abençoe nessa conversa. E eu Sim. queria que você começasse contando um pouco da tua história de conversão, para o pessoal conhecer aí como é que foi tua conversão ao Evangelho, a Cristo, né? Contasse um pouquinho dessa história para a gente. Seja Ok, bem-vinda, Mauro. tá bom, muito obrigada. Então, aí temos que voltar muitos anos atrás, não é? Porque eu me Hum, converti com 14 anos de idade, então estou falando lá para os 1970 e tal, não é? Eu tinha 14 anos e fui evangelizada por uma irmã querida nossa lá na igreja, a Roseli, esposa do nosso irmão Sérgio Messina, e éramos colegas de escola. E hum, apesar de eu ser religiosa, eu vinha de uma origem católica muito dedicada, com todos os rituais religiosos de primeira comunhão, crisma, mas mesmo assim eu sentia um vazio muito grande, um vazio existencial, né? E foi através do testemunho da Roseli, me evangelizando na escola, que me desafiou a ler a Bíblia. Então, eu sempre digo isso, eu acredito na importância do testemunho da vida e também da proclamação do Evangelho. E foi assim que eu fui ganha, não é? Acredito na leitura da palavra de Deus como um instrumento, e foi isso. Ela me desafiou a ler a Bíblia. Eu procurei nos guardados do meu falecido avô uma Bíblia velha e comecei a ler a Bíblia. E foi lendo as Escrituras que eu entendi que, de fato, eu estava perdida e precisava de Jesus, né? Então, eu entreguei a minha vida para Jesus dentro de um carro, onde o Sérgio e Roseli, naquela altura, eram namorados, né? Dentro de um carro, costumo dizer, um carro velho, e só depois fui à igreja para confirmar aquela decisão, mas foi ali que eu nasci de novo. Você foi a primeira da sua família a se converter? Sim, a primeiríssima. Eu tenho hoje alguns primos que são evangélicos, né? Mas na minha família realmente fui a primeira. Então houve uma reação forte, porque eles entendiam como se eu estivesse a negar a tradição católica, como se eu tivesse trair a igreja. E eu me lembro que foi uma experiência bem difícil no início, não é? Mas, Uhum. graças a Deus, depois, com o tempo, as coisas foram se ajustando. Mas, para você ter uma ideia, durante um bom tempo, eu levei mais de um ano para poder me batizar, porque os meus pais tinham dificuldade, né, de entender isso. Dizer, você já foi batizada quando criança, né? Por que tem que batizar? E eu queria, naturalmente, me batizar, porque agora eu estava a entender a proposta de Jesus, eu estava a nascer de novo. Então, para mim, esse era o batismo que tinha um significado, mas foi bastante resistente. Eu nunca consegui ser aluna de escola bíblica dominical, aí vai um grande segredo, né? Ah, Quando eu entrei na escola bíblica dominical, eu já entrei como professora, porque eu nunca pude participar nos cultos da manhã como uma aluna. Não é? Todo o estudo eu fazia em casa, lendo a Bíblia e, naturalmente, tirando dúvidas com os meus pastores, os meus líderes. Né? Foi assim, foi difícil no início. ok. Tem bastante irmãos que estão dando um alô aí, a dona Noêmia, o Que Valmir, bom, o pastor Zenilton, estão nos acompanhando bem-vindos. aí, Que né? bom, bem-vindos, Alguns- bem-vindos. Maura, então, Oi, quer dizer, foi na PIB mesmo que você, sim, né, iniciou a tua caminhada, né, igreja, então foi. você como é, como o termo diz, prata da casa mesmo, né? Isso, Isso, então tá verdade. bom. Ô Maura, conta pra gente um Oi. pouquinho do início do teu chamado missionário. Quando foi que você, sim, teve realmente certeza de que Deus estava te chamando
para servir como missionária no campo? Ótimo. Essa pergunta é interessante porque eu quase experimentei aquilo que o apóstolo Paulo experimentou, não é? Ele teve uma conversão e imediatamente, naquele mesmo momento, Deus já o estava separando para o trabalho e disse isso em profecia. E comigo também foi assim, né? Quando eu entreguei minha vida para Cristo com 14 anos de idade, eu senti imediatamente isso, que Deus havia de me usar para a obra, que Ele estava me separando para isso, o que causava um pouco de espanto, né? As pessoas achavam que era loucura da minha cabeça ou apenas uma empolgação de uma nova convertida. Mas eu acredito que foi assim. Eu descobri que era chamada imediatamente após a minha conversão, e com 14 anos de idade. Então, à medida que eu falava para as pessoas, né, que Deus estava me chamando para ser missionária, principalmente quando eu dizia que era para ser missionária na África, não é? Com 14 anos, 15 anos de idade, isso era chocante, não é? Era uma época ainda do apartheid, então as pessoas achavam que era uma loucura. Como é que Deus podia chamar uma menina de 1,5 m, né, branca do sul do Brasil, para ser missionária na África? Mas, de fato, ele foi confirmando isso, e ele usou muitas coisas, né? A leitura da palavra, quando eu lia e ouvia alguma coisa sobre missões, e ele foi inclinando o meu coração para a África. Eu podia ler sobre qualquer parte do mundo e não mexia comigo, mas quando eu ouvia sobre África, eu sabia que era lá. E no meu coração, o que Deus dizia é que você vai ser professora da Bíblia, a trabalhar num instituto bíblico. E naquela época, nem havia instituto bíblico na África, né? Em Moçambique, quer dizer, concretamente. No primeiro momento, Luciano, eu não sabia o lugar. Eu só sabia que era África. E eu me lembro de orar a Deus e perguntar: Deus, mas a África é tão grande, é um continente com mais de 50 países, como é que eu vou saber onde? E Deus me deu um texto, naquela época, lendo na minha devocional, de Ezequiel, um texto bem conhecido, Ezequiel capítulo 3, quando Deus diz assim ao profeta, né? Eis que te enviarei para um povo, porém não de fala estranha. Uau! Então, eu comecei a ler aquilo e digo, uau, né? Nem muitos povos estranhos de ouvir falar. Eu disse, meu Deus, então é um país de fala portuguesa. Né? Então, eu fui pesquisar quantos países haviam de fala portuguesa na África, porque eu sabia que agora, dos 50, já estava reduzido Já para tinha reduzido, 5 né? países. São Tinham poucos. 5 países, e dos 5 países eu comecei a ler sobre eles, e de novo, o meu coração ardia quando eu lia sobre Moçambique, diferente dos outros países, né? E aí foi assim, Deus confirmou, através de oração, leitura da Bíblia, através de testemunhos, mas de forma concreta. Ele falou comigo usando uma revista Ultimato. A revista Ultimato, eles tinham feito uma edição especial sobre Moçambique. E quando eu li página por página, eu disse, é aqui mesmo que eu quero trabalhar. E lá no meio daquelas páginas todas tinha uma nota pequenina de 2, 3 linhas falando acerca da MIAF, que é a missão para o interior da África, a missão com a qual eu trabalho nesses 30 anos, não é? E aí eu li aquilo, MIAF, nunca ouvi falar, missão para o interior da África. E lá dizia assim, estamos recrutar missionários para Moçambique, você não gostaria de se candidatar? E eu disse, sou eu mesmo. E foi assim, comecei um relacionamento com a MIAF, né, um processo de seleção que durou quase 1 ano, mas chegou o tempo de Deus e estou lá, até agora. Eu ia te perguntar justamente isso, quando e como surgiu Moçambique, né, na tua história, e aí você já respondeu, né, e a gente vê como Deus
é específico, né? E ele sinaliza para a gente onde vai ser, onde ele quer que nos colocar para o servi-lo, né? Muito Sim. interessante. O pastor Sérgio está nos acompanhando aí, né? Bom, Também deu sinal aqui para gente, né? E bom ótimo. saber que tanto ele e a Roseli participaram aí da conversão Sim, também, né? Mauro, eu foi sei muito que importante, sim. foi. Eu sei que, assim, o chamado missionário, ele vem de Deus e cabe a nós nos prepararmos para esse chamado, né? Nós temos que ter uma formação que não é não é a formação que vai definir o nosso chamado, mas é o Sim, chamado nos leva a buscar uma formação, né? Eu sim, queria que com você certeza. falasse um pouquinho aí de como foi a tua formação, até teológica, né? Que caminhos que você percorreu, qual foi a maneira que você achou melhor na tua formação para poder servir no campo missionário? Ótimo. Acho que é uma excelente pergunta, Luciano, porque eu acredito na necessidade do preparo, sim, para o envio para o campo missionário. Por quê? Porque você percebe, às vezes, pessoas despreparadas que vão para o campo e, às vezes, acabam criando muitas dificuldades, muitos problemas, voltam, às vezes, frustradas, não é? Porque Uhum, faltou um preparo. Quando eu falo preparo, eu não estou falando apenas em preparo teológico. Eu acho que tem que sim. ter um preparo em várias áreas, não é? Por exemplo, o primeiro, acho que tem que ter uma maturidade cristã. Aí eu quero ressaltar uma coisa muito importante. Quando eu me converti com meus 14 anos de idade, eu comecei a me envolver com o trabalho da igreja de tal forma, e eu louvo a Deus, por isso digo isso não para glória nenhuma, mas para incentivar as pessoas de que ser membro de uma igreja, fazer parte do corpo, é mais do que assistir cultos. Eu me lembro que com 14, 15 anos de idade, eu trabalhava de uma maneira muito dinâmica, no trabalho de evangelização, nas congregações da igreja. Então, hoje eu olho para trás quando vejo uma igreja batista de Carianos, e eu posso dizer, eu fiz parte daquela história. Né? Eu ganhei pessoas Uhum, para Cristo ali, eu discipulei pessoas ali. Eu fiz parte da fundação daquela congregação. A mesma coisa com a Igreja Batista de Coqueiros, né, que hoje chamamos de Capoeiras. E isso acho que é um ponto muito importante. Qualquer pessoa que se sinta chamada, né, vocacionada, eu acho que ela precisa ter esse preparo eclesiológico, ou seja, dentro da igreja, mostrando os seus dons, crescendo, sendo observado pelos seus líderes. Eu acho que esse preparo é fundamental. Por que eu digo isso? Porque se uma pessoa não faz nada na sua igreja, não se é, envolve com o trabalho local, dificilmente ela vai fazer alguma coisa num campo transcultural. Então, o preparo local, a maturidade cristã, e o preparo, naturalmente, bíblico, teológico, ele é fundamental, porque nós vamos como portadores das boas novas, né? Então nós temos que ter sim. base doutrinária. E foi nesse contexto que eu fui para o seminário, eu fiz 4 anos no Rio de Janeiro, no Instituto Batista de Educação Religiosa. Acredito também que Deus use outras ferramentas para além do ensino teológico. Então, no meu caso, eu sou educadora, sou professora. Eu fiz, além do Instituto Bíblico, um bacharel de teologia, eu fiz também um curso de pedagogia. Então, isso se tornou um instrumento de Deus. E eu quero dizer isso para encorajar as pessoas que tudo aquilo que nós fazemos pode servir nas mãos de Deus como um instrumento para o reino. Então, no caso específico da pedagogia, foi uma grande bênção. E aí é até hoje, né? Imagino. Deus usa a teologia, assim como ele usa a pedagogia, usa a medicina, aquilo que a pessoa se preparou, né? Deus vai usar. Agora,
Talvez para concluir essa pergunta, eu diria o seguinte: algumas pessoas têm um ensino teológico, sim, vão para um instituto bíblico, um seminário, isso é muito bom. Mas para um campo transcultural, quer dizer, para você ir para uma outra cultura, né, seja na África, na Europa, na Amazônia, onde for, o preparo transcultural, quer dizer, fazer um curso específico de missões, é muito bom. E eu tive o privilégio de fazer alguns cursos, né, que me ajudaram bastante para aprender um pouco sobre cultura, um pouco sobre antropologia, sobre aprendizado de língua. Então, existem alguns cursos específicos na área missionária, tá bom? E eu incentivo as pessoas, sim, a se prepararem, e depois, talvez, se alguém tiver perguntas específicas sobre sugestões, lugares, pode entrar em contato comigo e eu posso dar algumas sugestões, tá? Mas é fundamental estar preparado. Ok. Inclusive, quem está acompanhando a gente na live aí, pode, se quiser mandar uma pergunta para a Maura, manda, eu anoto aqui, a gente repassa para ela, tá bom? Participem aí com a gente. Maura, vamos lá. Lembrando lá atrás, quando você chegou em Moçambique, né? Você pousou em Moçambique. Quais foram os primeiros desafios que você enfrentou assim que você colocou o pé em solo africano lá, primeira vez? Que aquele que te marcou, aquele desafio que logo foi no início. Olha, a verdade é assim, quando eu cheguei em 92, nem havia aviões para Moçambique, para você ter uma ideia. Então, para chegar em Moçambique, nós tínhamos que descer no país vizinho, que era Zimbábue. Um país lindíssimo, mas que infelizmente hoje está com muitos problemas. Mas naquela altura era um lugar incrível, maravilhoso. Então, os nossos chefes iam nos buscar de carro na fronteira, não é? Um dia quase inteiro de viagem, para poder nos buscar, porque não chegavam aviões até lá. Talvez eu podia dizer assim, a experiência já começou aí, porque antes de ir para a África, eu tive que passar via Estados Unidos, não é? Ficar lá durante um treinamento missionário de 3 semanas. Então, saí em pleno janeiro, com um inverno terrível, vendo neve pela primeira vez na minha vida, e aí viajar até a Inglaterra, da Inglaterra descer para o Zimbábue. Então, o primeiro choque foi um choque térmico, né? Eu cheguei... O clima. Sim, porque eu estava saindo de um inverno, não é? Forte, e descendo para Zimbábue, que era o país vizinho. O primeiro choque, a primeira dificuldade, antes de chegar em Moçambique, foi o fato de não ter água. O país estava em seca, e aí me deram um balde de água para tomar banho, com uma água horrivelmente escura, e eu disse, uau, eu estou em Zimbábue, que era um país naquela época ainda rico, bom, né? Hoje, infelizmente, já não é assim, mas era onde nós saíamos para passar as férias, né? Era um lugar exemplar, comparado com Moçambique, que era um país em guerra. Então, essa foi a primeira dificuldade. Então, atravessamos de carro e chegamos, sim, em Moçambique, em 92. E a minha primeira sensação foi: cheguei onde eu queria chegar, né? Eu não tive muitos problemas de adaptação, graças a Deus, foi um tempo bom. Mas logo no meu primeiro ano de ministério, eu tive dificuldades com o meu sustento. Tive problemas, naquela época o dólar subia e descia, oscilava durante o dia, 2, 3 vezes por dia, não é? Era muito difícil. Então eu tive algumas dificuldades, sim. O fato de trabalhar com uma equipe transcultural, era uma missão internacional, então nós tínhamos americanos, ingleses, escoceses, portugueses, era uma missão grande naquela época. Hoje nós temos um grupo muito pequeno, mas naquela época era um grupo maior, cada um de um lugar diferente, então a língua da missão era o inglês, né? Então nós tínhamos que nos comunicar em inglês. Então, mesmo trabalhando num país
de fala De língua portuguesa. portuguesa. Então foi difícil. O primeiro momento, eu acho que essa chegada, ao trabalhar com uma equipe transcultural de vários povos, nós tínhamos que nos ajustar, entender não só a cultura moçambicana, que já era diferente da nossa, mas também ter que nos ajustar aos costumes e cultura dos próprios colegas. Eu acho que essa foi uma experiência, vamos dizer assim, desafiadora no primeiro momento. Né? Ok. A Yara mandou uma pergunta aqui para você. Nesse período lá que você está em Moçambique, Sim. o que você estudou estando lá? O que você vamos dizer assim, agregou na tua preparação já estando no campo? Vamos lá. Eita! Os que me conhecem sabem disso. Eu sou professora mesmo. E quem é professor nunca para de aprender. Exatamente. Então, a verdade é assim, nesses 30 anos eu tive a oportunidade de continuar estudando, sim. Eu tanto estudei fazendo um mestrado, indo e vindo aqui no Brasil, um mestrado na área de missões, estudei no CEM, Centro Evangélico de Missões em Minas Gerais, mas também estudei lá. Um dos meus alvos era poder aprender dentro do contexto moçambicano. Então, eu fiz um mestrado em Moçambique, na capital, o que me deu uma oportunidade de contato com pessoas de um outro nível, como eu já tenho testemunhado em outros momentos, né? Eu trabalho em Moçambique com um povo pobre, com uma congregação muito simples, com um nível acadêmico mais simples, e ter que fazer um mestrado em educação dentro de Moçambique me deu a oportunidade de testemunhar, de evangelizar, de compartilhar minha fé com pessoas da alta sociedade, né? Eu tinha colegas na classe que eram vice-ministros, eu tive, por exemplo, na classe comandante da polícia, eu tive professores da universidade, e isso deu-me um outro campo missionário naquele momento, né? E tive, inclusive, o privilégio de ganhar alguém para Cristo dentro da universidade. E depois do mestrado, como eu não paro de estudar, acabei fazendo também um doutoramento na área da educação. Então, dessa vez, em parceria com a Universidade Católica do Porto. E, de novo, um grande desafio, e aqueles que têm acompanhado a minha vida sabem que não é fácil, né? A vida no campo é um pouco complicada. Para terem ideia, eu acordo 5 horas da manhã todos os dias, né? Todos os dias já tem gente na minha porta antes das 7 da manhã. Né? Eu trabalho com crianças, eu trabalho com mulheres, eu trabalho como professora, eu ajudo uma igreja, então a minha vida é muito dinâmica. E fazer um curso nesse nível, que exige tantas leituras, é realmente um desafio. Mas eu, louvo a Deus, aprendi muito e vi a mão de Deus. E tudo que eu estudei não foi para glória pessoal, nem aumentou nem um centavo no meu salário, mas são conhecimentos que foram agregados que ajudam o meu ministério até hoje no Instituto Bíblico, né? Então eu louvo a Deus. Consegui concluir o mestrado, o segundo mestrado, e depois terminei, para a glória de Deus, esse doutoramento recente. Quer dizer, então, enquanto você estava estudando, você teve a oportunidade também de evangelizar pessoas, né? Pelas portas que vão se abrindo. Então, como Paulo diz, né? Falando a tempo e fora de tempo, né? Falando do Evangelho, né? Maura, eu sei que nesse tempo todo que você está lá, teve muitas alegrias, né? Você também deve ter visto coisas que alegraram o teu coração, do trabalho, né? Os frutos, tal. Eu queria que você falasse assim, né? Se você pudesse destacar a tua maior alegria nesse tempo que você está lá, qual foi assim a tua maior alegria em ver o que Deus fez através da sua vida lá em Moçambique? Ótimo. Teria que pensar muitas coisas, né? Porque são muitas experiências, com certeza, e muitas coisas marcaram a minha vida.
Ver Deus cumprindo os sonhos é incrível. A maneira com que você olha para trás e vê aquilo que você escreveu como alvos, e esses alvos sendo alcançados, eu acho que isso foi muito bom. Mas, assim, uma coisa muito, muito importante para mim, ou que mexe comigo, é o fato de que eu investi na vida de algumas pessoas que eram crianças que aprenderam a ler na minha casa, na minha garagem, e aquelas crianças cresceram, né? Algumas delas já se casaram e depois enviaram os filhos, que são meus alunos, quer dizer, é a segunda geração de filhos, né? De crianças que cresceram nas minhas mãos, como costumamos dizer. Então, isso para mim é uma coisa que me marca, né? Me marca mesmo. Isso aconteceu com várias famílias, eu podia citar nomes aqui, mas também não ia fazer diferença porque vocês não os conheceriam. Mas, assim, de criar uma menina nas suas mãos e ela crescer, tornar-se uma mulher, ter 2, 3 filhos, aquelas crianças já estarem em idade escolar, não é? E hoje participarem também na nossa escolinha dominical, cada semana, e saber que aquela criança é filho de alguém que você evangelizou. Isso não tem preço, né? Eu acho que vale a pena investir. Que bom. A gente viveu um pouquinho isso também, que eu olho nas redes sociais e vejo a garotadinha que eu comecei a trabalhar lá atrás, há 15, 20 anos atrás, hoje já são grandes, e é uma alegria mesmo, Mauro. Olha, tá pipocando de pergunta aqui, eu vou deixar mais um, eu vou, assim, especificamente com crianças. Na verdade, quem fez essa pergunta foi a Rosali, e ela tem, e, assim, com crianças, né? Vamos ver se você entende. Ela perguntou que áreas de abrangência foram contempladas, né, no seu trabalho com criança, ou se eu posso traduzir aqui, o que você procurou abranger ali, especificar esse trabalho com crianças? Muito bem. Eu vi aqui também alguém perguntou sobre o trabalho com mulheres, então acho que vou tentar juntar as duas coisas juntas aqui. Isso. Então, quais são as linhas do meu trabalho, né? Primeiro, eu trabalho como professora, sou professora de um instituto bíblico. Então, meu ministério principal é treinar, formar, discipular, investir na vida de moçambicanos, homens e mulheres, que vão ser os líderes das igrejas, e eles vão, como moçambicanos, conseguir dar continuidade ao evangelho melhor do que nós, como estrangeiros. Então, eu trabalho no treinamento de líderes. Mas eu trabalho também com mulheres e trabalho com crianças. Então, em que sentido? Bom, primeiro, porque as crianças é muito mais do que a metade do povo abaixo de 15 anos de idade, né? É um povo moçambicano ainda é muito jovem, né? Então, também isso começou desde a primeira semana em Moçambique, investir na vida de crianças. O que a gente faz com elas? Primeiro, a gente ensina a palavra de Deus, né? Com certeza temos uma classe bíblica semanal. Mas temos também o trabalho que a gente chama de reforço escolar, quer dizer, ensino crianças a ler, a escrever e a desenvolver a sua área acadêmica, porque, como eu já tenho mencionado em alguns cultos, a primeira classe, quer dizer, o primeiro ano, como falamos aqui, primeira série, como dizemos no Brasil, é em torno de 80 crianças por professor. O que significa que as crianças não aprendem. Então, às vezes, chega na quinta, sexta classe e ainda não consegue escrever o próprio nome, talvez sozinho, sem copiar. Não conseguem ler. Então, bem perto da realidade do Brasil, né? Bem perto da realidade do Brasil. Sim, então o que acontece o reforço escolar é um instrumento muito joia de alcançar as crianças e ajudá-las, né? Também trabalhamos com desporto, como falamos lá, né? O esporte, como você também já ouviu na sua experiência, usamos o desporto como uma maneira de evangelizar.
tanto crianças como adolescentes, como jovens, né? Então, esse é o trabalho específico com crianças. Ressaltando de novo, quem já me visitou lá sabe disso, né? O meu envolvimento com crianças não é uma classe semanal, quer dizer, as crianças da minha vizinhança, elas praticamente estão na minha casa diariamente, né? Quem já me visitou lá viu isso o tempo inteiro, eles estão na porta todo o tempo, né? Eles estão buscar desculpas para me visitar, ora é para pôr um medicamento, ora é para conversar, só saudar, mas é um relacionamento, né? Então, esse é o trabalho que eu faço com os miúdos, como nós chamamos, não Miúdos, é? é. Então, esse é o trabalho com eles, e o trabalho com as mulheres, então, é um trabalho que surgiu em função da questão do número tão elevado de viúvas na minha comunidade, né? Vizinhas, igreja, escola, por causa da questão da AIDS, né, da SIDA, como nós chamamos lá, nós começamos a perceber que cada vez mais as mulheres ficavam viúvas, e por conta disso tinham que sustentar os seus filhos, e isso é um grande desafio. Então nós começamos um trabalho com mulheres, a princípio só viúvas, e mais tarde nós abrimos então para outras mulheres, porque víamos que o trabalho não avançava. Eram mulheres, a grande maioria contaminadas, e que perdiam a vida. Então nós investimos na vida delas, e rapidamente elas morriam e entravam outras. Então nós começamos a criar um grupo de mulheres, que nós demos o nome de PROID, que é Programa Integral de Desenvolvimento, e nesse programa nós trabalhávamos com o projeto das mulheres, que chamamos de Vida, né? Projeto Espaço Vida, porque queríamos que houvesse vida onde havia morte. E aí nós começamos com aulas de culinária, aulas de bordado, aulas de costura, e usando o material local, as capulanas, como nós chamamos, né? Nós começamos a treinar mulheres, e elas começaram a fazer algum dinheiro para sustentar os seus filhos, mas tudo isso era uma desculpa, né? A desculpa é trazer mulheres de várias igrejas, outras até que não são crentes, e ali começamos o trabalho de evangelização e discipulado. Então nós temos feito isso com as mulheres já há algum tempo, e esse trabalho abriu-se não só para mulheres viúvas, mas hoje mulheres solteiras, divorciadas, casadas. Isso trouxe um pouco mais de estabilidade à associação, né? Que hoje nós temos pessoas saudáveis trabalhando também junto com pessoas doentes, então o grupo ficou um pouco mais seguro. Ok. Maura, eu vou falar sobre o PROID um pouquinho mais para frente, vou falar um pouquinho Tá mais bom. com você, mas eu queria, não está nem no script aqui, mas eu acredito assim, Deus, ele deu a missão, né? E ele vai dar os recursos, Amém. né? Os recursos vêm da mão dele. Então ele nos deu uma missão e ele está presente conosco nessa missão, né? Ele não Amém. diz para Maura ou para qualquer missionário, vai e se vira. Não. Ele está indo junto, né, com você ali, e eu acredito que ele é aquele que também confirma a obra de nossas mãos, né? Amém. E Uhum. muitas vezes ele confirma com fatos sobrenaturais, Amém. com Uhum. resposta de oração, com milagres. Isso você pode testificar de alguma coisa, sim, de milagre, da ação sobrenatural de Deus nesses anos todos de ministério? Tenho certeza que sim, mas queria que Com você certeza. contasse um pouquinho para a gente. Aham, com certeza. Sim, há muita coisa. E a gente fica relembrando, vai passando um filme, Um né, na filme, mente de né? tantas coisas. Mas uma coisa que eu poderia dizer, talvez, assim, que eu vi de uma forma incrível como Deus trabalhou, ah, poderia citar algumas coisas, mas vou deter um facto que para mim mexeu muito comigo. Quando eu fui para Moçambique,
que Deus colocou no meu coração é que eu ia ser professora de um instituto bíblico. Naquela altura, como eu disse, nem havia instituto bíblico. E esse Uhum. instituto bíblico, logo que eu cheguei, então, estavam a abrir um instituto bíblico que funcionava dentro de containers. Não Uhum. havia nada, só um container, não é? Dávamos aulas ainda à luz de velas. E Uhum. Deus foi abrindo as portas, e o que aconteceu é que o governo nos deu um espaço, sim, para a escola bíblica, mas ofertas vêm pingado, né? Então, como vem pouco, 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 o que aconteceu foi que, infelizmente, o governo tomou-nos, ah, eram como se fossem 3 lotes, né? Como nós tínhamos construído apenas 4 salas para começo, então o governo nos tomou todo o restante. Qual é o milagre? O milagre é que nós estávamos na rua principal que entra na cidade da Beira. Isso aconteceu logo na minha chegada, né? Perdemos esse espaço todo, e lá pelos anos, eu estou a falar isso, 95 mais ou menos, quando nós conseguimos construir aquelas 4 salas, saímos dos contentores para 4 salinhas, e de repente o tempo passa e não há dinheiro, né? O tempo passa e não há construção. O governo nos tomou todo aquele espaço. E quando de repente chega o ano 2000 para 2001, aconteceu um acidente onde o meu chefe precisou se ausentar por questão de saúde, e eu tive que assumir temporariamente como diretora pedagógica, então, a direção da escola. E eu me lembro que eu olhei para aquele terreno, que já não era nosso, desde 95 até 2000, e eu disse, Deus, tu pode nos dar isso de volta, não é? E aí procurei um pastor idoso, eu disse, pastor, o senhor conhece onde é a prefeitura? Sim, conheço, irmã. Será que o senhor não iria lá comigo? Ele disse, vamos. E nós fomos lá. E nós fomos, e Deus abriu as portas, escancarou as portas. Aquele homem nos atendeu de uma maneira incrível, e ele disse, mas depois de tanto tempo, será que ninguém pediu esse terreno? Já deve ter outro dono. Uhum. Quando abriram os documentos, eles disseram, olha, nunca ninguém pediu esse terreno, é vosso. Então, quando eu vi isso acontecer, é o que me encoraja hoje, quando estamos a lutar pela construção do PROID, é ver que Deus age apesar da corrupção, Deus age apesar, por exemplo, da burocracia, apesar dos empecilhos, e realmente, pela graça de Deus, ele fez um milagre, nos devolveu aqueles 2 lotes, e aqueles que já viram as fotos, vê que hoje nós temos um prédio construído, não é? Nós temos salas de aula, biblioteca, administração. Como que isso foi feito? Milagre. Foi Milagre, com milagre. certeza. Para quem não conhece, né, Maura, a realidade de Moçambique, você já nos explicou que essa questão de terreno, de posse, depende tudo do governo, e se não Isso, tiver nada, não se fizer nada, ele toma de volta, né? isso, sim, Então, isso aí yeah, tem que ser rápido, né? As coisas têm que acontecer sim, e muitas vezes os recursos não chegam, né? é verdade. Então, essa questão lá em Moçambique você já explicou para a gente uma vez, e por isso que o PROID é tão importante a gente se mobilizar para Com buscar certeza. fazer alguma coisa ali. Maura, você está numa Ui, cidade que é a segunda maior de Moçambique, sim, né? sim, sim. Depois da Uhum. capital é a maior cidade, né? É uma cidade beira-mar, né? Beira, né? É uma Sim, litorânea. senhor. E teve foi ano passado, o ano retrasado, o furacão lá, foi O ciclone o foi ciclone, 14 de março de 2019, o ano passado, ano 14 passado. de março. Foi um momento difícil, né? Para vocês lá, né? Foi muito Conta, difícil. conta rapidinho para a gente como é que foi para superar esse período aí. Olha, essa história vai estar no livro que eu estou a escrever. Já estou fazendo uma propaganda, porque são Opa, 18 histórias, legal. e eu reservei um capítulo para falar sobre o ciclone, porque não é só a minha história, é a história de muita gente
contada numa crônica, que eu acho que vai dar uma visão muito interessante dos sentimentos e dos fatos. Então, o livro está quase pronto, estamos na última história, e, de novo, a história do ciclone está lá. Mas a verdade é assim, Luciano, a experiência de um ciclone é realmente difícil de narrar ou de fazer com que as pessoas percebam o que é, não é? Porque é inexplicável. O que eu tenho ressaltado é assim, 95% da rede elétrica foi ao chão, não é? Nós ficamos 25 dias sem eletricidade, sem comunicação fora, sem água, não é? Sem telhados. Foram quase todas as casas foram destelhadas e outras destruídas. Então, o cenário de destruição foi muito difícil. Em algumas regiões, além dos ventos, houve também questões de inundação. Eu estava testemunhar isso, né? A casa de um dos nossos colegas missionários se transformou num refúgio de quase 300 pessoas no seu quintal. Nossa. Tem uma ideia. Na região em que eles vivem, né? Porque ainda estão lá, a inundação foi tal que o missionário se tornou alguém salva-vidas que ajudava pessoas a atravessar uma autoestrada, vamos dizer assim, amarrados de uma corda de um lado ao outro, e ele estava lá salvando vidas, né? Nós tivemos experiências muito fortes. O ciclone, ele mexeu com tudo, né? Com a nossa rotina, com a nossa vida. Foi uma sensação muito forte da presença de Deus, mas também do poder e da força de Deus. É como se ele estivesse gritando com todas as letras que ele podia destruir tudo num minuto se ele quisesse. Então, foi uma experiência difícil? Foram muitos dias dormindo embaixo da mesa, não é? Com todo o telhado desfeito, sem janelas. As minhas janelas só foram refeitas meses e meses depois, mas eu louvo Deus, porque não somente a PIB, mas irmãos de São Paulo, de Santos, do Rio de Janeiro, se mobilizaram e nós conseguimos ajudar muita gente, né, a reconstruir as suas casas, a cobrir as suas casas. Então, houve também uma mobilização do corpo de Cristo, né, espalhado pelo mundo. Então, isso também foi uma experiência muito boa, muito forte, de que nós somos capazes, né? Quando nós nos unimos, nós somos capazes de fazer alguma coisa. Apesar de ser momentos difíceis, né, Maura, são essas oportunidades que nós temos também de exercitar a nossa fé, a nossa compaixão, o nosso comprometimento em ajudar e mobilizar, né? Com certeza, então, com certeza. E fica sempre aquele sentimento, eu podia ter feito um pouco mais, mas Deus nos dá oportunidade. Por que eu estou falando isso? Até para informar para os irmãos da PIB. Esse projeto do ProID, eu ia te perguntar como é que está o processo do teu retorno para Moçambique, né? E falar dos seus sonhos. Ótimo. E planos para a continuidade do trabalho, que está incluído o ProID. Sim. E eu já queria, desde já, aí que os irmãos estão nos vendo, que nós temos aí desafios para com esses projetos. Primeiro, do retorno da Maura. Nós precisamos ajudar ela a retornar para Moçambique, né? A questão da Covid, aí criou-se alguns problemas. O caminho para chegar em Moçambique parece que ficou um pouco mais comprido, né? E custoso, né? E nós precisamos aí ajudar a Maura, e com isso eu já lanço aqui o desafio de nós ajudarmos financeiramente mesmo, para que ela retorne e possa continuar o trabalho. Também no sustento pessoal da Maura, porque nesse tempo de pandemia, né, Maura, você pode falar melhor do que eu, o teu sustento teve uma queda, né? Você podia... Isso eu sei que não falta, é muito fácil, mas é necessário compartilhar isso, né?
para que as pessoas Isso foi saibam a sua quase realidade. geral, né? Na verdade, quase todos os missionários têm passado por isso, porque a crise é geral, as igrejas estão passando por crise, as pessoas individualmente estão passando por crise, então a queda no sustento é quase 50%, e não estou sozinha nesse time, né? São muitos Sim. missionários que estão passando por problemas. A questão, no momento, Luciano, acho que para todos que estão me ouvindo, eu pediria, assim, uma oração bem específica para que Deus abra as portas e me dê sabedoria na escolha. Hoje à tarde ainda eu consegui contato através dos nossos agentes que estão à pesquisa de passagens, porque hoje há uma insegurança total. Quer dizer, você emite um bilhete sem ter certeza se aquele voo vai ou não sair. Então, os agentes dizem, olha, o risco é seu. Se emitir, se sair, bem. Se não sair, paciência, você fica refém daquela É. empresa aérea para quando eles remarcarem, Deus sabe quando. Então, hoje eu recebi duas possibilidades e a minha oração, eu peço a todos que me ajudem, é que eu conseguisse sair entre o dia 5 de outubro até o dia 15. Esse é o meu alvo, entre 5 a 15. Então, aí tem algumas hipóteses, não é? Já surgiram alguns voos, mas nenhum deles dá garantia. Quer dizer, você tem que dar um passo de fé, comprar um bilhete e apostar suas fichas no cavalo certo, né? Quer dizer, com quem eu devo ir? Com qual delas, né? No momento, são 3 possibilidades. Até semana passada não tinha nenhuma, hoje são 3. E então eu peço que me ajudem a orar por sabedoria aos meus líderes da missão, a minha gente, para que realmente a gente escolha aquele voo que vai sair. E se não sair, porventura, na primeira data, eles nos encaixem o quanto antes, tá bom? Mas eu preciso voltar, principalmente porque em Moçambique você tem uma residência permanente, mas que não é permanente. Quer dizer, eu tenho quase 30 anos de Moçambique, mas cada 5 anos eu preciso carimbar novamente a minha residência e provar que eu existo. Então, esses meus documentos vão vencer no mês de novembro. Então, eu preciso chegar lá em outubro, o quanto antes, para poder dar entrada nessa renovação. Tá bom? Então, eu peço as orações por sabedoria e também para que a gente consiga viajar concretamente no mês de outubro. Tá? Ok. Mas, além de orar, eu quero pedir aos irmãos da igreja que possam ajudar, né, financeiramente mesmo, como oferta, para nós podermos ajudar a Maura a voltar a Moçambique e continuar esse trabalho que vocês veem que tem uma história longa, né? Então você não pode ir para Moçambique, mas a Maura vai estar lá e você vai estar junto, né? Então você que quer ajudar, você já pode destinar uma oferta específica, né, ou depositando na conta da igreja, especificando lá, ou no envelope da igreja, coloca a oferta para a Maura, e nós vamos estar direcionando, porque os irmãos sabem, a gente trabalha com orçamento, então nós temos um compromisso mensal da PIB com a Maura, né? Graças a Deus a PIB conseguiu e consegue manter isso, mas para essa viagem nós vamos precisar dessa ajuda, né? E oração, como ela falou, e quem puder jejuar também, como estão sugerindo aí, a Clá está sugerindo, jejua Ótimo. também, né? Sim, Que seria nós muito bom. sabemos que é o Senhor que tem esse plano de continuar a obra lá e Ele vai direcionar com certeza, né? E sobre o PROID, Maura, assim, falando assim, Ótimo. seus sonhos e planos para a continuidade desse trabalho, né? Ótimo. O que é necessário, o que tem de desafio pela frente e que nós também poderemos, vamos dizer assim, começar a orar e também nos preparar para participar disso, né? Temos esse privilégio, né? Muito bom. Eu acho isso ótimo, deixa eu só Luciano, encaixar uma porque... perguntinha, Sim, viu, Mauro? por favor. É uma perguntinha que uma perguntinha que foi mandada pelo Moisés.
que é uma coisa que já está dentro desse contexto aí. Como que está o custo de vida lá em Moçambique? Como é o custo de vida, né? Dá uma ideia para o povo também. Tá certo. Tá bom, não vou falar sobre isso. A questão dos sonhos é assim, eu acredito que Deus coloca sonho no coração dos homens, né, das pessoas. E ele colocou alguns no meu coração. Como eu disse, com relação ao Instituto Bíblico, ele tinha me dado 3 sonhos específicos. Um era realmente reconstruir, né, começar, ele nos deu o terreno e construímos. Era um sonho, e hoje é uma realidade. Ele tinha me dado o sonho de registrar a escola oficialmente, né, dentro do governo, e hoje a escola é uma escola reconhecida e registrada. Ele tinha me dado o sonho da gente começar um curso de bacharel. Então, hoje nós temos muitos cursos dentro do Instituto, a nível básico, a nível médio, professores de criança, mas o sonho de chegar até o bacharel, Deus alcançou, não é? Pela graça. Então, com relação ao PROID, né, o Programa Integral de Desenvolvimento, nós temos sonhos com relação às mulheres, com relação às crianças, com relação aos jovens. E esses sonhos, eles ficam amarrados porque nós não temos espaço, né? Quer dizer, hoje tudo que acontece dentro desse projeto, que já é, graças a Deus, uma organização, vamos dizer assim, reconhecida diante do governo, registrada, é uma associação realmente que existe, uma associação moçambicana, não é? Eu nem faço parte da diretoria. Mas tudo que acontece lá, acontece dentro da minha casa, não é? E ao longo desses anos todos. Então, se é costura, se é culinária, se eu trabalho com as crianças, tudo é dentro da minha casa. Então, quando eu não estou, ou quando eu me desligar da missão em algum momento, automaticamente o trabalho morre. Então, o sonho que Deus tem nos dado é de construir esse espaço onde a gente vai poder continuar a fazer o que nós já fazemos. Nós não estamos inventando nada. Nós damos aulas de costura, de culinária, nós trabalhamos com crianças, fazemos reforço escolar, trabalhamos com jovens. Então, o que nós sonhamos, né? Nós sonhamos em construir nesse espaço que vocês já viram, que eu já testemunhei muitas vezes, que nós já temos um terreno, já muramos, então já demos os passos de apropriação do local. Não caiu pelo ciclone? Não caiu. Não né? caiu. Todos caíram em volta, mas o nosso muro não caiu. E Glória Deus, então, nos deu um espaço grande, é um terreno grande. E ali nós queremos fazer salas de aula, onde nós queremos realmente, pela graça de Deus, né, continuar o que nós já fazemos. Como é a nossa estratégia? A nossa estratégia tem sido assim. Já que existimos como uma organização não governamental, né, lá em Moçambique, com o nome de PROID, nós estamos organizando aqui no Brasil um projeto que nós estamos chamando de Capulana, que é o nome daquele pano colorido que as mulheres moçambicanas usam. E esse projeto, então, que vai ser mobilizado, vai ser, vamos dizer assim, vai envolver pessoas de várias igrejas, não é? Igrejas que me apoiam, meus sustentadores, e essas pessoas unidas, então, vão se esforçar no sentido de levantar recursos para que a gente possa construir lá o nosso projeto, tá bom? Então, qual é a ideia? A ideia é que nós vamos fazer alguns eventos, nós vamos motivar pessoas, sensibilizar pessoas para nos ajudar para que esse projeto lá não pare, tá? Então, esse é o sonho que está no meu coração. Eu quero poder um dia sair de lá, não é? Deixando um trabalho que não parou. O trabalho tem que continuar, não é? Tá certo? Eu creio que você vai deixar um legado lá em Moçambique, Maura. Vai ser um legado não só seu, mas da PIB Floripa. Olha o desafio que nós temos aí. Projeto Capulana, né? Então vamos gravar bem esse nome. Né? Vocês vão ouvir sobre isso. Todos vão ouvir sobre isso, mas eu estou a antecipar isso. Nós temos alguns sonhos, e essa é como se fosse uma comissão organizadora, né? Estão a preparar isso até para criarmos um canal legal para levarmos os recursos, o dinheiro,
E enquanto eu estou lá, eu preciso de pessoas me ajudando a pensar e a mobilizar pessoas aqui. Então, a ideia de tudo isso, de novo, né, vocês vão ouvir de eventos, de café missionário, de exposição de fotografias, de show musical, são ideias que esse grupo vai articular. Irmãos da PIB, irmãos de outras igrejas, irmãos da igreja luterana, igreja presbiteriana, todas as igrejas, o reino vai se unir no sentido Olha da que gente bênção. fazer esse sonho se tornar realidade. Glória Tá? a Deus. Acredito muito nisso. Né? O Amém. reino de Deus se movimentando. E conte comigo, Mauro. Eu vou estar Amém. ajudando aí no que for possível, tá bom? Querida, não sei quanto Oi. tempo falta, mas ainda ele não me deu aqui o tempo ainda, né? Então, se der o tempo aqui, eu vou te avisar. Olha, aí a gente Tá. reinicia, tá? Mas vamos lá. Tá, mas está ótimo. Eu acho que já temos um bom conteúdo e eu espero que as pessoas estejam a acompanhar, estejam a entender e me coloco à disposição para que, se tiverem dúvidas, podem contactar comigo e eu terei prazer em responder, tá bom? Então, o Sérgio pediu para perguntar qual o valor estimado para o início das obras do projeto no terreno cedido pelo governo. Você tem ideia? Não Ah, eu sei. tenho tudo isso escrito, mas eu não tenho na cabeça. Mas eu já apresentei isso para o grupo e também já entreguei isso na igreja em algum momento, mas eu não tenho Certo. valor na minha mente aqui agora, tá? Porque a mente esses dias não tem ajudado muito os números. Mas a questão é assim, ó, isso já ligando com a pergunta do Moisés. É, Ah, o custo de vida lá. naturalmente, o custo de vida, assim, a questão, só para ter uma ideia do dólar, né? Aqui, em, em relação à moeda, né? Só para ter uma noção, se você pensar em Moçambique, quando eu saí o ano passado, era $1 para cada 60 meticais. Hoje, olhando no câmbio automático aqui, já dá 1 para 75, tá vendo? Então, de Desvalorizou mais ainda. 60, sim, foi para 75. O problema de encarecer muito a obra em Moçambique, eu posso só estimar, talvez, assim, valor em termos de metro quadrado, né? O engenheiro nos estima mais ou menos $350 cada metro quadrado. Eu vi você estar falar aí da questão de ir como voluntário, e isso é muito importante, viu? Eu acho que Uhum. gostaria de incentivar. Estamos num momento de crise, não há voos, mas a hora que as coisas voltarem ao normal, eu acho que isso é uma experiência muito boa. As pessoas poderem ir por um tempo, e por isso que no nosso projeto nós temos um quarto e sala, né, Opa, para visitantes. Porque o opa. nosso objetivo no futuro é receber equipe, sim, para ajudar a ter uma experiência transcultural, pessoas que vão usar os seus dons, suas habilidades, né? E investir nas mulheres, nas crianças, nos trabalhos com os pastores, nas igrejas, durante um período pequeno. Tá? Ok, que bom. Eu espero Ótimo. conseguir ter essa oportunidade um dia. Amém, amém, amém. Vamos lá, Maura, Ótimo. continua aí sobre o custo de vida, você estava falando do Isso, dólar. eu estava a falar do dólar, estava a dizer o seguinte, que o que torna as construções caras em Moçambique é o facto de que quase tudo tem que vir de fora, não é? Então, com exceção da areia que vem de lá e das pedreiras, né, que são de locais próximos, quase tudo vem de fora. Então, isso torna as construções muito caras. Também existem regras, então, dependendo do tamanho de uma obra, por exemplo, não pode ter uma administração direta, né? Tem que ter, vamos dizer assim, uma empreiteira por trás disso. Isso também torna as coisas um pouco mais difíceis. Mas o nosso engenheiro é um engenheiro cristão, ele fez um trabalho excelente com o nosso muro, e nós temos desafiado isso, que no futuro, meu desejo era que algumas pessoas daqui, equipas, saindo aqui do Brasil, também pudessem participar de alguma forma da construção concretamente, né? E quem sabe, né? Deus Botando a mão vai na massa, literalmente, né? enviar pessoas exatamente para viver a experiência de ajudar a construir o nosso centro social. É um trabalho
social, mas o objetivo é esse, né? É discipular pessoas, acima de tudo, ganhar aqueles que não são cristãos. Amém. Maura, estamos caminhando para o encerramento da nossa live. Ótimo. Antes eu tenho uma última pergunta, antes de uma brincadeira que é feita aqui no final, né? Um jogo rápido. Tá. Mas Jogo a rápido, minha última pergunta aqui é: qual seria o seu conselho para aqueles irmãos mais jovens e que têm sentido o chamado de Deus para as missões, né? Jovens da nossa igreja? Qual o seu conselho hoje, depois de tantos anos com essas experiências? O que você poderia, assim, dar esse conselho, até para facilitar um pouco a vida desses queridos? Ok. Então, talvez um primeiro conselho que eu daria é o seguinte: se a pessoa se sente vocacionado, chamado, né, é buscar a convicção de Deus. Eu diria o seguinte: não vá a lugar nenhum se você não tiver convicção que foi Deus que lhe mandou. Por que eu diria isso? É o que Moisés dizia, né? Moisés disse para Deus isso, né? Ele disse: olha, se a tua presença não for comigo, né, eu não vou a lado nenhum. Então, eu digo isso porque é muito sério, né? A pessoa sair para um outro lugar, para um outro país, largar o seu trabalho, largar a sua cidade, sua família, se não tiver convicção de Deus, que é Ele que está lhe mandar, é melhor não ir. Então, primeiro conselho é buscar a convicção, a certeza da vontade de Deus para a sua vida. É isso que vai sustentar a pessoa no campo missionário. Porque campo missionário não é férias, né? É muito bom você ir por 15 dias, 20 dias, mas você gastar 30 anos da sua vida no campo missionário, você vai passar de tudo um pouco, né? Quando eu fui para Moçambique, nós ainda estávamos em guerra, né? Então, até hoje, é muito importante, talvez, ressaltar esse ponto, porque quem assistiu o Fantástico no domingo, talvez teve uma pequena noção, porque foi a primeira vez em 3 anos que estamos enfrentando problemas no norte de Moçambique, que foi noticiado aqui vamos dizer assim, nas mídias brasileiras. Mas hoje Moçambique está vivendo um problema sério, né, de ataques terroristas, onde já existem muitas pessoas mortas e já existem pessoas deslocadas das suas cidades, né? Isso é o norte do país onde eu trabalho. Refugiado. Então, quando uma pessoa vai para o campo, ela vai passar por muitas coisas, muitos problemas. Sejam problemas sociais, seja problema de dinheiro, seja problema de lutas, tentações, problemas de toda sorte. Se não tiver convicção de que foi Deus que lhe chamou, vai embora. Então, convicção, eu acho que seria o primeiro conselho, buscar certeza da vontade de Deus. A segunda coisa, eu acho que é o preparo, sim. Eu já comentei isso no início, né? Vamos dizer assim, fazer missões, a matéria-prima que Deus usa é o ser humano, né? Então, quanto mais preparado o ser humano está, mais útil ele vai ser nas mãos de Deus. Então, buscar o preparo, e como eu disse no início, preparo começa na sua maturidade na igreja, no envolvimento com a igreja, no comprometimento com a obra. Não é? 2, preparo teológico, sim, é muito importante estudar a Bíblia, não é? É muito importante ter um preparo transcultural, um preparo emocional, para que realmente a pessoa possa ser útil nas mãos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai agir, vai trabalhar e vai usar. Mas quanto mais, né, nós estivermos preparados, menos trabalho nós vamos dar para o Espírito Santo, né? Porque é uma parceria, né? Onde a preparação, o instrumento tem que estar limpo, preparado, para que possa ser utilizado, né? Então, preparo e convicção. São os 2 conselhos que eu daria. Amém. E que Deus levante muitos jovens na igreja, muitas pessoas vocacionadas, para que a obra possa crescer, né, Maura? Amém. Assim seja.
Assim seja. Maura, vou fazer assim, algumas perguntas, é um Oi. momento de um pouco mais de descontração, Tá né? bom, vamos lá. Não pode pensar muito, responder rápido, né? E isso aí Tá foi bom. ideia, foi invenção do Euclides, tá? Não foi minha. Eita! Inclusive as perguntas que eu vou listar aqui Ah, foi a que ele fez para mim e para outros. Então não é invenção minha, aham, tá? tá Então bom, vamos vamos lá. lá. A primeira é, se você pudesse voltar 30 anos, o que faria mais? O que que eu faria mais É, do que eu não fiz? Ah, eu acho que eu ia começar a escrever os livros que eu estou escrevendo agora naquela época. Eu queria já ter publicado muitos livros. Então, ah, eu queria ter escrito mais, né? então tá Eu bom. queria. Bom, um momento difícil, Um momento difícil, o ciclone foi muito difícil. uhum. Foi Um muito momento difícil. feliz, um momento feliz, Ah, momento feliz. A defesa. Acho que a defesa do doutoramento, depois de terminar a minha tese à luz de vela, foi assim, um reconhecer que Deus é bom. Foi muito bom mesmo, foi uma sensação de alívio, me trouxe muita alegria. que foi em meio às consequências do ciclone, né? Foi. Eu terminei a Foi. tese à luz de vela, como eu disse, então foi fantástico, fantástico. Amém. Um amigo mais chegado do que o irmão, A Riselda é uma missionária do norte de Moçambique, foi uma grande companheira, uma inspiração, né, um exemplo de vida. amém. Pecado, Pecado são tantos, mas eu acho que um dos pecados que, para mim, é uma luta diária é o fato de ser muito crítica, muito exigente, né? E isso muitas vezes nos leva a pecar, né? ok. Família, Família é tudo de bom, né? Muito bom poder família, estar aqui esse tempo com eles e mesmo estando com o coração lá, né, gostaria muito de ter voltado, mas eu reconheço que Deus está me dando esse privilégio de gastar um tempo maior com a família. amém. Um sonho, Um sonho, são tantos sonhos. Ah, eu nem sei, os sonhos que tenho são esses, mas eu acho que no futuro eu gostaria de poder, mesmo quando já não tiver mais idade, talvez, ou saúde suficiente para continuar lá no campo, mas eu gostaria de investir mais na vida de outros futuros missionários, treinar novos missionários. amém. Igreja, Igreja. A igreja que eu ajudo em Moçambique é Graça. Chama-se Graça de Cristo. É o meu lema diário, só a graça. Então, pensar em igreja é pensar na graça. amém. Jesus Cristo, Meu Senhor e Salvador. a razão de tudo, né? Sou E a Ele. obra, e a obra missionária? Precisa avançar. Precisa avançar. A igreja toda, como costuma se dizer, né? A igreja toda indo para o mundo todo. Não é uma pessoa, não é um missionário. E a igreja toda, né? Indo para o mundo todo. Amém. Maura, eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de conversar contigo, de dirigir essa conversa contigo, né? E Bom, dos irmãos que estão acompanhando, acho que deu para conhecer um pouco mais da tua história. Muitos irmãos, talvez na igreja, não conheciam por serem mais novos, outros mais antigos puderam relembrar com você, né? Então, te agradeço por esse tempo, né? E eu queria agora pedir que você orasse, né? Pela oro igreja, sim. pela PIB, né? E também colocasse diante de Deus esses sonhos teus, e nós vamos concordar e É, continuar orando e pedindo que o Senhor concretize tudo isso que é maravilhoso, né? Ver, eu tenho certeza que você vai deixar um legado lá em é, Moçambique. que Amém? assim seja. Ótimo, vamos Amém. orar sim, a oração é a chave de tudo e continuo pedindo para que orem por mim, orem pelas decisões dessa semana, pelos voos, para que Deus Amém. realmente faça o milagre que Ele precisa fazer.
tá bom? Vamos Amém. orar? Eu Amém. agradeço desde já também a oportunidade, foi muito bom. Eu vejo como uma chance de aqueles que não conhecem, conhecer um pouco mais da minha história, mas também de renovar laços, né, relacionamentos e, acima de tudo, também desafiar pessoas para a obra missionária. Então, fica também como uma palavra de despedida pela fé, então logo eu possa retornar. Vamos Amém. orar, então? Vamos. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos te glorificar, te honrar, reconhecer que nós não somos nada diante de ti, mas pela tua graça, pela tua bondade, pela tua grande misericórdia, o Senhor tem contado conosco e tem nos usado. Nós queremos te louvar, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez no campo, Amém. ali em Moçambique, e aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós não sabemos como é que vai ser, mas nós acreditamos que vai ser perfeito, porque tu és Amém. um Deus perfeito. Sim. Continua levantando pessoas para fazerem a tua obra, chamando pessoas para o ministério, continua levantando pessoas que orem pela obra e aqueles também que vão sustentar a obra. Nós pedimos ao Pai que os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração, que nós acreditamos que são teus, que tu honres isso Amém. e que tu levantes pessoas que se comprometam com esse trabalho, Pai, e que aquilo que é um sonho se torne realidade para a glória do teu nome. Nós oramos também pelos nossos irmãos da PIB, pedimos que tu abençoes essa igreja enquanto Amém. comunidade local, que tu abençoes com bênção, com saúde, com paz, que tu nos dê, Senhor, o homem que tu tens escolhido como teu servo na liderança dessa igreja, que tu Amém. dirijas o teu povo nas escolhas certas, e que o Pai Amém. não permita que essa crise, essa pandemia, enfraqueça ninguém desse corpo, mas Amém. traz de volta todos aqueles que são teus e Amém. reforça, Senhor Deus, a fé de cada irmão. Abençoa também aqueles que estão a assistir esse bate-papo, que são de outras Amém. igrejas. Faz com que a tua graça se estenda, Senhor, para todo o teu reino. Amém. Nós oramos e te louvamos pela oportunidade de fazer parte da tua obra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Assim Amém. seja, Maura. Tamo junto, em Tamo junto. intercessão. A palavra de Deus diz: se dois ou três concordarem aqui na terra, será feito no céu. Nós Amém. Que concordamos, tá seja. bom, querida? Deus Muito obrigada, abençoe. viu? Tá, eu que agradeço e que o seu retorno seja abençoado, né? Nós Amém. cremos que o Senhor já está na direção, né? Que Ele é o que comanda todas as coisas e Ele está na direção da tua vida, tá bom? Amém. Aos Muito obrigada, irmãos aí viu? que nos acompanharam, que Deus te dê uma ótima noite, Deus abençoe vocês e que até a próxima oportunidade aí. E vamos continuar, orem pela Maura e vamos investir. Nós vamos estar junto aí Vamos. também, né? Colocando nossos recursos aí para ajudar também nessa obra, tá bom? É isso aí. Projeto Deus Capulana, não abençoe. esqueçam, tá? Muito Projeto obrigada. Capulana. É isso aí. Deus abençoe. Boa Tchau, noite. tchau.